Continuando. Aí agora eu tenho que fazer 3 espaços da boca do fogão. Cada espaço desse vai ter a medida que vocês quiserem. O que eu tenho que ter de espaço certo, cotado, é 55 por 75. Vou ver quanto que tá aqui no meu desenho. 21,6. Nós não vamos usar ferramentas difíceis agora, seria dividir a ferramenta, mas a gente vai simplificar. Eu vou fazer uma linha a partir daqui do meio. Vou ver como é que tá. Aqui essa linha vai ser essa linha daqui, ó, do início dessa boca do fogão. E como tá com 21, a gente vai jogar metade, né? Como é 21,6, vamos colocar 2. Então, a gente vai colocar 11, offset de 11 para cima e para baixo. Para no final, isso aqui dá 22. Sabemos que tem 22, ok. Offset agora de 22 para lá e 22 para cá. Vamos fazer uma linha a partir do centro e vamos ver quanto que tem que ter, mais ou menos. A largura deu 22,5. 22,5 dá pra gente fazer. 22,5 para um lado e para o outro. Lembra da ferramenta Fillet ou Concorde? Vamos usar de novo. Daqui até aqui, daqui até aqui. Repita a ferramenta de um lado até o outro e repita a ferramenta desse lado. Agora a gente vai aparar as linhas que sobraram. E aí agora a gente vai fazer o desenho das bocas. A gente pode fazer um desenho e depois só copiar. O desenho tá assim, como se fosse uma cruz. Aqui não vai pegar o ponto médio porque é essa linha inteira, Então a gente vai fazer uma linha em cima dessa. E aí a gente consegue fazer uma linha a partir desse ponto médio. E pode apagar essa com delete. Depois que a gente fez a cruzinha, a gente vai fazer um círculo e vai aparar o que tem ali no meio. Vamos ver quanto mais ou menos tem a medida dessa bolinha de raio. Aqui tá 7. Podemos 7 ponto alguma coisa. Podemos fazer só com 7. 7, enter. E vou aparar o que sobrou aqui dentro dessa bolinha. Assim. Depois que eu fiz tudo o que eu queria, eu vou copiar todas essas linhas a partir de um ponto de referência. Qual vai ser meu ponto de referência? Extremidade, ou endpoint. Quero copiar desse ponto, clico até esse outro ponto. Clico até esse outro ponto, clico de novo e vou fazer isso em todos os lados para o fogão ficar parecido. O que precisa ser idêntico tá idêntico, que é 55 por 75. Tá do jeito que eu queria, vou pegar a ferramenta mover e trazer aqui pra dentro. Desativo o F8 e vou trazer pra cá. Sem medida certa, porque é um móvel. De um lado tá o fogão, do outro tá a geladeira. A gente vai fazer a mesma coisa com a geladeira. O que tem que ter de medida exata? 70 de altura e 60 de profundidade. O resto a gente pode inventar. Então, retângulo, arroba, 60,70. E aí, agora a gente pode deixar mais parecido com o que tá lá. Vamos explodir isso. Vamos dar um offset de 5 para mostrar o motor e para mostrar a porta. E vamos pegar uma linha para fazer aquele puxador. Deixa eu pegar esse polar para eu ver onde é que tá o ângulo de 10. O que tá faltando para ficar parecido? Esse recuo da parte do motor da geladeira. Então a gente vai dar offset de 5 de novo, dessa linha para cá e para cá. E aí a gente vai aparar o que sobrou.
Agora que tá parecida, a gente vai mover tudo isso aqui pra dentro. Agora que eu já tenho a geladeira e o fogão, eu vou ter uma bancada. Como é que é a distância dessa bancada? A distância dessa bancada é 90 a partir da bancada da cozinha. Ela tem 35 de espessura e ela mede 235 de comprimento. Então, 235 por 35. Primeiro, vou fazer o offset da medida da distância, que é 90. Depois, offset de novo da espessura dessa bancada, da largura dela, que é 35. E agora eu vou fazer um offset de 235 a partir da linha da parede, que é essa. Vou usar o concorde para unir essas duas linhas até se encontrarem. E depois eu vou estender essa linha até o próximo limite e essa. E vou colorir tudo isso de layer 2. Para finalizar o desenho, estão faltando os banquinhos, que são esses banquinhos aqui. Como é que eu vou fazer esses banquinhos? Mesma coisa. Eu tenho a medida de largura 45 por 35. O restante posso fazer como eu quiser. Então, retângulo, arroba 45,35. A partir disso aqui, eu vou explodir e vou jogar offset de 5 para fazer o encosto e depois de 5 para mostrar onde que começa o assento. Vou fazer uma linha aqui no ponto médio e vou dar offset para ficar tudo com 5 de 2,5 para cima e para baixo. E vou aparar o que tá sobrando. Essa e essa linha. Vou mover para dentro do meu desenho e vou ver quanto que sobra, quantos banquinhos que são. Fiz um, sobram mais 3 ainda para fazer. Vou medir mais ou menos a distância entre eles, de uma ponta a outra, tem 50. Então, venho aqui no meu desenho e vou selecionar o meu banquinho, vou pegar a ferramenta Copy, o ponto base vai ficar aqui fora, qualquer ponto, mas eu tenho que mostrar a direção com o F8 ou o polar ativado e digitar a medida, 50, depois 50 mais 50, 100, 100 mais 50, 150. Vai ser isso o nosso desenho. É isso que eu quero que vocês façam pra gente finalizar o desenho da cozinha. E aí, o que mais que tem? Esse desenho desses símbolos de corte, vocês já têm ele, né? Vocês já sabem fazer. Tanto os símbolos de corte, quanto os títulos. O que eu quero que vocês façam para atividade? Eu quero que vocês façam somente os símbolos de janela e porta e o título. Não quero o símbolo de corte porque ele é mais complexo. Para a gente fazer na nossa atividade avaliativa, vão ser só esses dois. Vamos lembrar como é que a gente faz. A gente sabe que ele tem 7 milímetros de diâmetro e o nosso texto tem 2,5. Então, a gente vai fazer o nosso círculo, vai escolher o lugar do raio, pode ser qualquer lugar, né? E aí a gente vai fazer, se ele tem 7 milímetros de diâmetro, ele tem 3,5 milímetros de raio. Dividido por 10, 0,35. É esse pedacinho só. E aí o nosso texto, que vai ficar aqui dentro, tem 0,25. E ele vai sair daqui de dentro. 0,25. A orientação é essa. Então, vou escrever J1. Pronto. Não ficou muito centralizado, vou pegar a ferramenta mover e jogar aqui pra dentro. Tudo isso eu vou dar fator de escala. Se eu falei que o meu desenho está na 1 para 25, ele vai ficar 25 vezes maior. Então, escala de 25. Ficou esse tamanho. Menor que na escala 1 para 50, porque na 1 para 50 eu reduzi
reproduzir o desenho mais vezes. Então, vamos ver como é que tá aqui. Além do símbolo e do texto, eu vou fazer a linha que pega na metade do texto e vou escrever o meu texto aqui em cima. Símbolo de P1 e J1 aqui dentro, e aqui para fora a gente tem a dimensão. Então, vamos fazer uma linha a partir daqui. Se eu já tenho o meu texto aqui, não preciso fazer aquele esquema de novo. Vou no Ctrl C e Ctrl V. O meu J1 tem 150 por 120 por 120. Então, vamos digitar 150 por 120 e vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. Quer dizer que ela tem 120 de peitoril e esse texto vem mais para o centro. Além desse texto, vamos já fazer as nossas bolinhas com a medida correta, né? Ou com a camada correta. Vou copiar, já vou trazer para cá, que aqui a gente já vai fazer o nosso P1. E ele não tem peitoril, vai ser 80 por 210. A nossa J1, a gente pode rotacionar. Digitei no teclado RO ou aqui, tá? Seleciono o que eu quero, rotate ou rotacionar, e ele me pede qual é o ponto base. Pode ser o centro do círculo. E qual é o ângulo? Se eu não tiver o F8 ativado, vai ficar torto. Tá no lugar que eu quero, clico. E aí eu vou mover para mais para perto. Temos o desenho da porta e da janela. Agora a gente vai fazer o título lá embaixo. Planta cozinha, a escala e a numeração do desenho. Então, vamos lá. Texto, single line. Seleciono o lugar que eu quero. A altura desse texto nosso vai ser ponto 5. A orientação vai ser essa e o texto vai ser planta cozinha. Enter 2 vezes. Ficou pequenininho. SC. Gente, não. Vou fazer tudo logo. Vou fazer agora a bolinha do número do desenho. Ela tem que ter 12 de diâmetro, então ela tem 6 milímetros de raio, que vai virar 0,6 centímetro. Então, seleciono ponto 6. Essa bolinha vai vir mais pra cá. Aqui dentro vai ter a numeração do número do desenho, que vai ser essa mesma, Ctrl C, Ctrl V, essa mesma altura. Então, aqui eu digito 1. Faço a linha a partir do quadrante. E aí, aqui embaixo, o meu texto vai ser de 3,5. Então, seleciono o lugar. A altura vai ser 0,35. A rotação, a orientação vai ser essa. Posso clicar. E a escala vai ser 1:25. Agora que o desenho tá todo bonitinho, tudo feito, fator de escala, e eu quero ele 25 vezes maior. Vai ficar isso. O 1 não tá tão centralizado, vou mover mais pro meio e vou colorir isso de acordo com as espessuras. Se esse texto é o segundo texto maior, posso colocar ele azul, por exemplo. Esse daqui é um texto intermediário, posso colocar com 3. Essa bolinha, ela também vai ficar com espessura média. E esse texto vai ficar com espessura maior. Aqui, essas duas espessuras do magenta são extra larga também, tá? 0,5 e 0,6 entram na configuração de extra larga. E o que está de diferente é essa linha, que nós vamos também colocar como Layer 03, ou camada 03. Vou mover um pouco mais para cima do desenho.
E vai ser esse o nosso desenho.